Boa noite! Também. Como foi de Páscoa? Joia. Graças a Deus. Vamos aí deixar o pessoal entrar, continuar com o nosso texto. Ver se hoje a gente consegue terminar essa parte aí. E aí, na semana que vem, a gente fala da paz, da ressurreição e os acontecimentos que tivemos aí com a ressurreição. Então, hoje a gente fala então, foi preso, julgado, crucificado, morto e foi sepultado. Então, a gente vai falar sobre isso, hein? Então, gente, vou aqui compartilhar a tela com vocês. Enquanto o pessoal está entrando, só vamos dar uma recapitulada, né, na semana passada, que nós pegamos o texto de Marcos 14 e 15, mas nós também acabamos explorando outros textos, tanto de Mateus, como de Lucas, João, e também pegamos textos que comprovam, né, as profecias que foram cumpridas na vida de Jesus Cristo. Então, tudo que estava acontecendo não era um acaso, não era a consequência de... isso aconteceu porque os discípulos o abandonaram, não teve apoio, não. Isso já era um plano traçado desde a criação que nós vimos. E Jesus veio disposto a cumprir esse plano, o plano divino. Então, desde o momento da criação do mundo, da queda do homem lá no Éden, já tinha esse plano. E Jesus veio sabendo de todo esse plano, que ele ia vir, que ele ia levar a palavra, mas que ia sofrer muito, por uma causa muito grande, né? E em obediência ao Pai e amor por nós, ele aceitou o plano de Deus para a sua vida, tá certo? Então, aí nós vimos aí que lá em Marcos, aqui eu vou pegar, tá rodando aqui um pouco lento, mas a gente consegue. Lá em Marcos 14, de 1 a 2, a gente viu na quarta-feira o plano para matar Jesus Cristo. Eu vou tentar voltar um pouco, não está indo? Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu colocar um pouco para cá. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Não, está ainda rodando aqui no WhatsApp, mas a gente vai ver aqui, ó. De 1 a 2, a gente, em Marcos 14, 1 a 2, o plano para matar Jesus com os chefes dos sacerdotes, né, os mestres da lei. Então, eles já ali começam a traçar um plano. A gente viu que Jesus estava em Betânia, num jantar, na casa de Simão, um ex-leproso, e quando ele estava ali, uma mulher o ungiu. E aí, os discípulos lá falaram, ela podia pegar esse perfume que é tão caro e dar para os pobres, principalmente Judas, que era, né, o tesoureiro aí do grupo, que tem a figura dele com saquetel, encabeçava esse discurso, né? Esse desperdício todo. E, na realidade, essa mulher já havia entendido o que Jesus havia falado em seus discursos anteriormente, que ele ia ser morto, mas que ele iria ressuscitar. Ela entendeu essa mensagem, e ali ela está ungindo Jesus Cristo, ungindo o seu corpo para a morte, tá certo? E aí nós vimos que depois disso, Judas decidiu trair mesmo Jesus, viu que não tinha condições de ficar rico, aquele não era o Messias político-religioso que eles estavam esperando, com todo o poder, com toda aquela situação. Então a gente também viu isso, tá certo? Aí na quinta-feira nós vimos os preparativos para a Páscoa, né, que Jesus pede para os discípulos ir até a cidade, e tem um homem ali, ele fala que vai encontrar um homem que vai estar carregando um cântaro de água, só seguir esse homem e pergunta onde vai ser a ceia do Senhor, e ali acontece a ceia do Senhor. Isso também estava lá em Mateus 26, 25, que Judas, aí Jesus fala assim, olha,
Um de vocês vai me trair. Todos se perguntam. E lá em Mateus a gente vê que Judas também faz essa pergunta. Eu também, Senhor. E Jesus fala para ele, tu disses, né? Tu tá dizendo isso. Eu vou sair aqui um pouco da tela compartilhada para ver se eu consigo fazer com que fique menos lento o compartilhamento da tela. Vamos tentar aqui novamente compartilhar para ver se não fica rodando, tá certo? Isso aí, vamos ver, ainda tá rodando. Mas não tem problema, vamos continuar aqui. Acontece a ceia do Senhor, nós vimos que esse memorial a gente pratica até hoje, que o pão simboliza o corpo de Jesus, o vinho, o seu sangue que foi derramado por nós, tá certo? Jesus avisa Pedro que ele iria traí-lo, e a gente vê Pedro falando, não, Senhor, não vou te trair de forma nenhuma, tá certo? E aí, nós vemos que os discípulos vão abandonar Jesus, quando ele vai lá para o Getsêmani, para o Monte das Oliveiras. O que acontece? Também a gente viu isso na profecia de Zacarias. Isso já estava escrito, que todos iriam abandoná-lo, tá certo? Isso, então, mais ou menos, é uma retrospectiva daquilo que foi semana passada. Então, já vamos chegar aqui no jardim do Getsêmani, onde Jesus sai da ceia, vai orar e pede, né, a Deus Pai Todo-Poderoso que, se possível, né, passasse dele aquele cálice, mas que não fosse a vontade dele, sim a vontade de Deus. Então, lá, Marcos 14, de 32 a 42, diz assim, Marcos 14, porque tá lenta aqui o WhatsApp, não tá realmente abrindo. Diz assim, 14, de 32 a 42. Jesus e seus discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhe disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Enquanto Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João, os três mais próximos dele, né? Sempre estava com Jesus. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Jesus, nesse momento, estava com uma angústia, uma dor na alma, que ele expressou que era capaz de matá-lo, de tanta angústia, né, que ele estava sentindo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. E orava assim, Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E em seguida voltou ao lugar e os discípulos estavam e os encontrou dormindo. E ele disse, né, que não conseguiam ficar de olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Veja aí, vem chegando o homem que está me traindo. Gente, é um texto, né, bem forte. Eu queria ler com vocês também que lá em Lucas, cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão.
A angústia de Jesus era muito grande, muita aflição. E aí, gente, quando ele volta pela terceira vez e encontra os discípulos dormindo, não conseguiam ficar acordados, eles não estavam, vamos colocar, na mesma sintonia, eles não estavam compreendendo o que era aquele momento. A ficha não, parece que não caía na cabeça deles o que estava acontecendo naquele momento. Como eles estivessem anestesiados, com os ouvidos, sabe, fechados para o que Jesus estava dizendo a eles. E aí, quando ele volta pela terceira vez, ele fala, ó, basta, tá vindo, vamos. Jesus não fugiu. Vocês veem que a palavra que a gente vê, ele fala, vamos. Vamos. Não é embora, não. É vamos que eu vou ser preso agora. Ele se entregou. Ele não fugiu. Ele se entregou. E aí, olha os acontecimentos que vêm surgindo. 14, de 43 a 52, de Marcos, que diz assim, vamos voltar lá para Marcos. 43 a 52. Diz assim, Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes que tinham sido mandados pelo chefe dos sacerdotes. Esses guardas eram dos líderes judeus, viu? Então era dos sacerdotes, dos mestres da lei, era esses daí, os fariseus, era essa guarda que vinha. Com espadas e porretes que tinham sido mandados pelo chefe do sacerdote, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e prenderam, mas um dos que estavam ali atirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote, cortou a orelha dele. Esse homem que cortou a orelha do soldado é Pedro. Mas interessante que Marcos não entrega Pedro aqui. Por quê? Porque provavelmente o livro de Marcos foi escrito em cima dos relatos de Pedro, em cima do testemunho de Pedro. Então, eu acho que não quis colocar Pedro numa situação difícil. Mas nós vamos ver isso, que é Pedro, sim, lá em João 18:10. Né? João 18:10, João entrega Pedro. Quer ver que ele fala aqui, ó? João 18:10. Aí Simão, Pedro, tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarda a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu pai me deu? E em seguida, Jesus sabe o que faz? Cola a orelha do soldado. Isso mesmo, gente, Jesus colou a orelha. Então, foi Pedro que desembaiou a espada, foi Pedro que cortou a orelha do servo, né, do soldado, do sumo sacerdote, chamado Malco, tá? A gente não vê isso relato aí em Marcos, mas a gente sempre fala que os outros evangelhos faz com que a gente adquira mais detalhes, mais informações, e isso enriquece, não é verdade? De detalhes a história que nós estamos vivendo aqui, né, na Bíblia. Bom, todos os discípulos fugiram. Todos. Gente, e a gente viu que já era a profecia que nós vimos na semana passada, que todos iriam abandoná-lo. Não só os 3 ali, mas todos iriam abandoná-lo. E o texto fala que, ó,
Um jovem, ó, então todos, verso 50. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol, verso 51, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, os guardas tentaram segurá-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Provavelmente, esse que fugiu nu aqui é o próprio Marcos. É o próprio Marcos, mas eu acho que ele ficou com vergonha e não colocou. Mas, segundo os historiadores, os biblistas aí, né, o pessoal que estuda mais, ele fala que é provavelmente o próprio Marcos que foge, que estava enrolado num lençol e ele, quando os soldados tentam agarrá-lo, ele larga o lençol e corre nu, tá certo? Então, todos abandonaram Jesus Cristo, tá certo? E a gente viu isso nos textos, na profecia, lá em Zacarias, e também a gente vê isso em Zacarias. Bom, Jesus diante do conselho. Então, depois que prenderam Jesus, levaram ele a um conselho. Eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se agora está mais tranquilo para compartilhar, ainda continua rodando. Então, vamos aqui, ó. Quando Jesus foi preso, ele foi para cá. Deixa eu colocar vocês aqui. Aqui. Ele foi levado ao sumo sacerdote, aos mestres da lei, e a gente vai encontrar isso lá de 53 a 65, que diz assim, ó. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. O chefe dos sacerdotes de todo o conselho superior estava procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Mas não conseguiam nenhuma. Muitos diziam mentira contra ele, mas as histórias não combinavam umas às outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras e diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro que não será construído por ser humano. Ele está falando do seu próprio corpo, da sua morte, que seria, né, destruída, mas que ressuscitaria depois do 3º dia, e que não era construção, não era obra humana, tá certo? Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí, o grande sacerdote se levantou do meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondia nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou a sua própria roupa e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus, e aí o condenaram à morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas, e ele perguntava: quem foi que te bateu? Quem bateu em você? Adivinhe. E também os guardas pegaram e lhe deram bofetadas. Bom, gente, aqui está acontecendo várias coisas. Então, diante aí desses líderes judeus, dessa turma toda, as falsas testemunhas que eles arrumaram, as histórias não combinavam e eles estavam como é que a gente vai condenar esse homem? Aí, quando o sumo sacerdote pergunta para ele se ele é o Filho de Deus, ele fala: sou. E aí, eles condenam a morte. Pensando bem, ó, gente, ó, você sabe quantas pessoas estavam reunidas aí? Em média, 70 líderes formavam esse conselho, 70. Tá certo? E não conseguiam encontrar nada contra ele.
E aí, esse sumo sacerdote, além de político, além de religioso, era também uma questão civil. É como se fosse um código religioso civil para condenar uma pessoa. Só que esse conselho aí, eles podiam castigar, bater, mas não podia matar, executar a pena. Só podia executar a pena quem o governador, ou Pilatos, ou Herodes, um desses líderes romanos. Por quê? Porque os judeus estavam sob domínio de Roma e só podia ser decretado, né, a execução pelo líder romano. Então, os judeus não podiam fazer isso. E aí, esse conselho queria encontrar uma coisa para dizer assim: não, ele tem que ser levado para a morte. Lá para Pilatos ou para Herodes, eles têm que decretar essa morte. Eles não tinham esse poder, mas Roma podia. E aí, gente, quando o sumo sacerdote fala assim: não, não temos mais que testemunha, porque quando Jesus fala, eu sou, quando fala sou o Cristo, Filho de Deus, e vocês vão vê-lo descer dos céus com poder e glória. Aí ele fica muito, muito zangado. E a gente vê essa linguagem lá em Daniel. Deixa eu ver se já está rodando aqui. Deixa eu ver se já está rodando. Não, é interessante que vocês estão vendo compartilhar a tela e continua a mesma dificuldade e eu não consigo abrir. Gente, tem coisas que só Deus pode explicar o que acontece nas quinta-feira, tá vendo? Não roda, mas a gente continua assim mesmo, não tem problema. Então vamos lá para Daniel 7, o livro de Daniel, mas todo esse material vocês têm aí, que eu já compartilhei na semana passada, né? Nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 7, os versos de 13 a 14, que diz assim: na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que via entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Então, Jesus, ele está cumprindo aqui o que o profeta Daniel escreveu. E os judeus o condenaram à morte. Por quê? Quando ele fala que eu sou e que estarei assentado à direita de Deus, ele se coloca no mesmo lugar, na mesma linha de Deus. Então, lá em Levítico 24:16 diz assim, o que acontece com essas pessoas que falam isso? É como se fosse uma blasfêmia, né? Você dizer que é um Deus. 24:16 diz assim: e será morto a pedradas por todo o povo. Olha só, não importa que seja israelita ou um estrangeiro que more no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Então foi em cima dessa palavra lá de Levítico, a palavra da lei, que esse povo aqui, condenou Jesus à morte, tá certo? E começou então as agressões. Começou as agressões físicas, de bater, e moral, de xingar Jesus. Fala quem te bateu. E começou todo esse sofrimento. Paralelo a isso que está acontecendo, tem outros episódios acontecendo enquanto Jesus está diante desse tribunal, diante desses 70 líderes religiosos e civil. Vamos ver lá em Marcos 14, de 66 a 72, que diz assim. Marcos 14, né?
53 a 60, diz assim, ó. Em seguida, levaram Jesus até o grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes sacerdotes, alguns líderes judeus e alguns mestres da lei. Aí, Pedro... Ah, não, essa parte eu já li. O que nós vamos ler agora é de 66 a 72. Olha eu aqui, ó. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio. Lembra que ele estava na fogueira? Quando ele estava lá acompanhando de longe. Quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote, ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei de quem é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço este homem a quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade. Difícil, né? Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou que lhe tinha dito: antes que o galho cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. A gente vai ver que esse mesmo Pedro, lá no verso 29 desse próprio capítulo, no verso 29 e 31, disse o quê? Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer isso, que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, esse mesmo Pedro, que pouco tempo antes dizia que eu vou morrer pelo Senhor, disse em 3 vezes, num curto período, enquanto Jesus estava numa sala ao lado, apanhando, disse assim: eu não conheço esse homem. E ainda completou: que Deus me castigue. Olha, que o negócio foi feio aqui, né? E aí, quando o galo canta pela segunda vez, ele lembra do que Jesus falou. E ele vai, e a palavra diz que ele começou. Então, Pedro caiu em si e começou a chorar. E a gente vai ver o sentimento de Pedro e nós vamos traçar um paralelo, uma comparação com o que Judas fez. Nós vamos ver que depois Judas também se arrepende, né? Vamos dizer assim, ele tem um remorso, né? Ele ficou com remorso de ter traído, né? Não deu certo. E ele foi e não experimentou a fase de fazer diferente. Então eu me arrependo e vou ter uma atitude diferente daquela que eu estava tendo. O que ele fez? A gente sabe, né, que vai ver mais à frente, ele vai e se mata. Ele não, né, aquele remorso levou a ele tirar a própria vida. Ele não foi capaz de ficar vivo para experimentar a experiência do arrependimento, de uma nova conduta, de professar a fé, de mostrar, de vestir a vergonha. Ele não foi capaz disso. Que a gente vai ver que Pedro foi diferente. Pedro, ele não se matou. Pedro, além dele se arrepender, ele se cobriu de vergonha. E ele, a história conta, né, como ele foi morto e tudo assim por diante, tá certo? Olha, meu Deus do céu, ainda tem mais coisa aqui para falar, gente do céu. Então, a gente vê aqui que Pedro nega Jesus, tá certo? Ai, esse tempo aqui, meu Deus do céu. Jesus diante de Pilatos, Marcos 15, de 1 a 15, diz assim. Então, agora a gente já vai lá para Pilatos. Aqui.
Não, Pilatos é esse aqui. Esse aqui, Pilatos. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes, dos judeus, e com os mestres da lei, e o conselho superior, e fizeram planos, e amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde: quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: se você não vai responder, veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Gente, quando eles levaram para Pilatos Jesus, é porque ele já falava assim, ó, tem que ser condenado à morte porque ele blasfemou contra Deus, como nós vimos lá em Levíticos. E aí, é bem interessante que lá em Lucas 23:4, que vocês também têm esse texto aí, olha que complemento que a gente vê aqui, que relato interessante que mostra aqui. Então, Lucas 23:4. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Pilatos não encontrou nada, nada. Imagina a raiva, o ódio que estava aí nesses líderes judeus, né? Os principais da lei aí. Que não, Pilatos falou assim, eu não encontrei nada. Não tenho o que condenar. E aí, Pilatos dá até depois uma sugestão assim, vamos só açoitar e liberar ele. Imagina só se os líderes judeus queriam isso. De forma nenhuma. Aí, o que acontece? Pilatos, sabe o que acontece? Falando, não encontrei com acusação, não posso fazer nada. Mandou Jesus para Herodes. E acabou o nosso tempo. Gente, cena dos próximos capítulos, mas é assim mesmo que vai acontecer. E paciência, né? Mas é gostoso de a gente falar esses detalhes que estão acontecendo. Não adianta só a gente... Não tem por que a gente atropelar, correr para quê? Se a gente Amém, povo lindo! Grande beijo, fica com Deus, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? E desculpa aí na hora de compartilhar a tela, porque não sei o que aconteceu. Você viu que o WhatsApp ficou rodando, é coisa que a gente não explica, né? Mas acontece. Beijo, fica com Deus. Obrigado por tudo. Tchau. Eu vou falar com meus filhos aqui pra você ver aí que o WhatsApp não rodou. De jeito nenhum. É coisa sobrenatural.